Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I. Da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segunda, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceira, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarta, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Sexta, gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Sétima, garantia de padrão de qualidade. Oitava, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Nona, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996. Segundo, o disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Segunda, progressiva universalização do ensino médio gratuito, ou redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Terceira, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarta, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexta, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Sétima, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo,
O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Terceiro. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. I. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segunda, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Primeiro. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Segundo. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Terceiro. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Quarto. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Quinto. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Sexto. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Sétimo. O padrão mínimo de qualidade de que trata o primeiro deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Segundo. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Quarto.
Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, 7ª, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006, vide Decreto nº 6.003, de 2006. 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput nos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Artigo 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, o Regulamento. E, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Segunda, os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20%, o dos recursos a que se referem os incisos I, segunda e terceira do caput do artigo 155, o inciso segundo do caput do artigo 157, os incisos segunda, terceira e quarta do caput do artigo 158 e as alíneas O, A e O, B do inciso I e o inciso segundo do caput do artigo 159 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Terceira, os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso X do caput no 2º deste artigo, e incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Quarta, a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, e incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. V. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23%, o do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. A. Em 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, SVAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. B. Ou no mínimo,
10,5, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. C. 2,5, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Sexta, o VAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no primeiro. E consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Sétima, os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Oitava, a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do caput deste artigo e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Nona, o disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. X. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, 2ª, 3ª e 4ª do caput no primeiro do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. A organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. B. E a forma de cálculo do VAT decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6º do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. C. E a forma de cálculo para a distribuição prevista na alínea ou C do inciso V do caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. D. E a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. E o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. X. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha ou C do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea ou B do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital e incluído pela Emenda Constitucional número
108, de 2020. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. 13. A utilização dos recursos a que se refere o 5º do artigo 212 desta Constituição para complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Primeiro. O cálculo do VAD, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. E receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo, e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segunda, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o 6º do artigo 212 desta Constituição, e incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Terceira, complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da alínea A do inciso V do caput deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segundo. Além das ponderações previstas na alínea A do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Terceiro. Será destinada à educação infantil a proporção de 50%, o dos recursos globais a que se refere a linha OB ou do inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segunda, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Primeiro. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Segundo. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. E erradicação do analfabetismo. Segunda, universalização do atendimento escolar. Terceira, melhoria da qualidade do ensino. Quarta, formação para o trabalho. V. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sexta, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Incluído pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Seção 2ª. Da Cultura.
Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Segundo, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Terceiro, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem a, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. E defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Segunda produção, promoção e difusão de bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Terceira formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Quarta democratização do acesso aos bens de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. V. Valorização da diversidade étnica e regional, incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem e as formas de expressão. Segunda, os modos de criar, fazer e viver. Terceira, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarta, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Primeiro, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Segundo, cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceiro, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Quarto, os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Quinto, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Sexto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. E despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012.
Primeiro, o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. E diversidade das expressões culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Segunda, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceira, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarta, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. V. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sexta, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sétima, transversalidade das políticas culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Oitava, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Nona, transparência e compartilhamento das informações, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. X. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. X. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Segundo, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. E órgãos gestores da cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Segunda, conselhos de política cultural, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceira, conferências de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarta, comissões intergestores, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. V. Planos de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sexta, sistemas de financiamento à cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Sétima, sistemas de informações e indicadores culturais, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Oitava, programas de formação na área da cultura, e incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Nona, sistemas setoriais de cultura, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Terceiro, Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Quarto, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias, incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. Seção 3ª. Do Desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados e a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento.
Segunda, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. Terceira, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Quarta, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Primeiro, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Segundo, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Terceiro, o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. Capítulo 4. Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Primeiro, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Segundo, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Terceiro, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Quarto, a lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Quinto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Sexto, o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Sétimo, o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, STI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Primeiro. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do ST, incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Segundo. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades, incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Capítulo V. Da Comunicação Social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Primeiro. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º. 4ª, v, x, 13 e 14. Segundo. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Terceiro. Compete à lei federal e regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Segunda, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quarto. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Quinto. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Sexto. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segunda, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceira, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Quarta, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Primeiro. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Segundo. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Terceiro. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Quarto. Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Quinto. As alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro.
serão comunicadas ao Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, segundo e quarto, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Quinto, o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Capítulo 6. Do Meio Ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público e preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, regulamento. Segunda, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, o regulamento. Terceira, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção ou regulamento. Quarta, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade ou regulamento. V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, o regulamento. Sexta, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétima, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Regulamento. Oitava, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior a incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea OB, do inciso I e o inciso 4º do caput do artigo 195 e o artigo 239 e ao imposto a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 155 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 123, de 2022. Segundo, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Terceiro, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quarto, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Regulamento ou regulamento. Quinto,
São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Sexto. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Sétimo. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do primeiro deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o primeiro do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017. Capítulo 7º. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro. O casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Terceiro. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Regulamento. Quarto. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Quinto. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Sexto. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010. Sétimo. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Regulamento. Oitavo. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Primeiro. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. E aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Segunda, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Segundo. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Terceiro. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º. XXI. Segunda, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Terceira, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, por redação dada pela Emenda Constitucional nº
65, de 2010. Quarta, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. V. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Sexta, estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Sétima, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Quarto, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Quinto, a adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Sexto, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Sétimo, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Oitavo, a lei estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010, e o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, incluído pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Segunda, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Primeiro, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Segundo, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8. Dos Índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Primeiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Segundo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Terceiro, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Quarto, as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Quinto, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, de referendum ou do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Sexto,
São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, 3º. E 4º. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Título 9. Das Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 233. Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25 de maio de 2000. Artigo 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Artigo 235. Nos 10 primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados se a população do Estado for inferior a 600.000 habitantes, e de 24, se igual ou superior a esse número, até 1.500.000. Segunda, o Governo terá no máximo 10 secretarias. Terceira, o Tribunal de Contas terá 3 membros, nomeados, pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Quarta, o Tribunal de Justiça terá 7 desembargadores. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma. Os 5 dentre os magistrados com mais de 35 anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. Os 2 dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com 10 anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição. Sexta, no caso de Estado proveniente de território federal, os 5 primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do país. Sétima, em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após concurso público de provas e títulos. Oitava, até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ou ad nutum. Nona, se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá da seguinte forma. No 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União. No 7º ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e, no 8º, dos restantes 50%. As nomeações que se seguirem as primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Regulamento. Primeiro. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Segundo. Lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Regulamento. Terceiro. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses. Artigo 237.
A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa do Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o terceiro. Deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Primeiro. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28%, serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segundo. Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput ou deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. Terceiro. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. Quarto. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. Quinto. Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do primeiro. E seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente de que trata o primeiro. Do artigo 166. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Artigo 240. Ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Artigo 242. O princípio do artigo 206, quarta, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Primeiro. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Segundo. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no artigo 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº
81, de 2014. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014. Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, segundo. Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Artigo 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3º do 1º do artigo 41 e no 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Artigo 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no artigo 37, x. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Artigo 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Brasília, 5 de outubro de 1988.